Olá, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Fiquei um tempinho sem fazer vídeo, né? Sem fazer live, estava sem internet, estava sem condições de religar a internet aqui. Mas para a glória de Deus, né? Estamos aqui para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha vida e na sua vida. E eu quero aqui trazer para vocês uma lição sobre os tempos modernos, os tempos de hoje, a qual o Senhor já tinha falado para nós, deixado escrito dentro da palavra de Deus sobre esse tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, fala sobre, somente esse versículo eu quero ler para você, para a gente ter uma base do que já tinha sido falado, para que nós pudéssemos hoje ter a certeza de que Deus já tinha mandado avisar para mim e para você, né? Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Olha o 16, o que fala. Assim, porque os morno e não os frios, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui o Senhor está falando sobre, aqui nessa palavra em Apocalipse capítulo 3, está mencionando sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. A palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que essa geração, esse tempo de hoje, não seríamos nem quente, nem quente nem frio. Seríamos mornos, né? E aqui é bem claro, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 14, assim, ó, que essa palavra, ela está sendo deixada para mim e para você. Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto e diz: Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O versículo 15 fala assim que o Senhor, Ele sabe das nossas obras. Ele conhece o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Ele sabe por onde nós passamos, o que falamos, o que fazemos. Nós podemos se apresentar diante do ser humano a qualquer momento, mas diante de Deus, nós não escondemos nada. Nós podemos entrar num quarto entre 4 paredes e fazer muitas coisas escondidas aos olhos do ser humano, mas aos olhos de Deus nós não escondemos. Nós podemos mentir, nós podemos pensar coisas terríveis, mas perante Deus nós não conseguimos esconder nada. E agora, aqui essa palavra ela vem nos relatar sobre a condição espiritual da igreja de Laodiceia. Aqui nesse texto sagrado, a palavra do Senhor vai dizer que a igreja está morna, a igreja está paralisada, a igreja está sem condições de fazer algo decente para Deus, porque antes fosse fria ou quente. Antes fosse fria ou quente. Eu costumo dizer e eu costumo ouvir grandes pregadores que falam a verdade, que pregam a verdade, que nós temos que andar diferente do mundo. Hoje a igreja está andando junto com o mundo, de braço dado com o mundo, né? Nós podemos ver que os sintomas espiritual da igreja de Laodiceia é estar paralisada, é estar de qualquer maneira, é estar de qualquer situação. Hoje, o morno é quase quente ou quase frio, é aquela coisa sem graça, né, irmãos? Nem quente, nem frio. É aquela coisa assim que não tem aonde você ter uma base. Peraí, quem que é? O que é aquela igreja ali?
Será que ela é boa? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos ali. Ah, aquela irmã lá, é mais ou menos. Aquela irmã é mais ou menos. Aquele irmão, é mais ou menos. Isso é morno. Isso significa ser morno. Aqui nós podemos ver que, portanto, não é nem uma coisa e nem outra. Não é crente e não é do mundo. É as duas coisas. Tem muitos que estão dizendo que estão com Cristo, mas Cristo não estão com Ele. Estão paralisados, estão neutralizados, estão cheios de setas malignas. No versículo 16, perto de Laodiceia, havia fontes de água mineral, morna e emética. Estas fontes faziam o viajante cansado e essas águas, quando os viajantes passavam para tomar delas, fazia com que eles ficassem com nojo de tomar aquela água, porque não era nem quente, nem morna e nem fria. Era aquela água sem gosto, sem sabor, né? Uma água geladinha, fresquinha, né? Então, estas águas, elas estão representando aqui o nojo que Jesus Cristo tem do ser humano de andar de qualquer jeito. Porque o Senhor olha e fala assim, oxe, mas essa irmã, ela na frente dos irmãos ela é uma coisa, em casa ela é outra. Essa irmã na rua ela é uma coisa, dentro da casa dela ela é outra. Lá na igreja ela é uma coisa, ela profetiza, ela rodopeia, ela fala em línguas, mas ela fornica, ela adultera. Então aqui, Jesus, ele sente para com essa igreja espiritualmente morna, e ele sente nojo. Ele sente nojo. O pecado, quando a gente acostuma a praticá-lo e não se arrepender, acontece que o ser humano, ele não vai mais sentindo a vontade de se arrepender. Ele não vai mais sentindo vontade de pedir perdão. Ele não vai mais sentindo vontade de corrigir aquela situação na onde ela vai ficando morna. Aí não tem mais nada a ver, Deus não revela, Deus não fala, Deus não tá nem aí, Deus não tá preocupado com o meu pecadinho de estimação. E é onde a igreja vai se tornando cada vez mais morna. Então, Jesus está a ponto de lançar fora esse ser humano, essa mulher, esse homem, essa igreja, essa geração. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele vai rejeitar essa cambada. Vai rejeitar. Por quê? Porque nós precisamos estar num estado firme com Cristo, ou quente ou frio, porque os mornos ele vai rejeitar. Ele vai tirá-lo da presença dele. E o versículo, o capítulo 3 ainda, nós podemos ver aqui, capítulo 3, versículo 15, ele fala, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio, antes não tivesse conhecido a palavra, antes não tivesse conhecido a verdade, antes não tivesse conhecido o evangelho. Porque essa é a verdade do Senhor, nem quente nem frio. E o Senhor, ele está cansado dessa geração. Irmãos, é uma guerra tão grande para aqueles que andam na verdade, é uma guerra tão grande para aqueles que buscam a verdade, é uma guerra tão grande para aqueles que estão verdadeiramente em santidade, que eles não estão suportando. Porque as pessoas acostumaram a andar e viver de qualquer jeito. Então esse viver de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, está levando muita gente à perdição. Quanto o evangelho light, evangelho coach, está atrapalhando a santidade de muitos que querem se santificar e estão se corrompendo. Estão achando que é normal, que não tem nada a ver. Então aqui o estado dessa igreja,
as lições dessa igreja de Laodiceia é morna, é uma igreja paralisada, uma igreja que não tem essência verdadeira de Cristo. É uma igreja que não tem mais o respeito e a dignidade de servir a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Hoje as pessoas só querem frequentar uma igreja se a igreja tem revelação todo dia. E não é assim, Deus não está falando todo dia não. A única coisa que Deus está falando é para se arrepender do pecado, do mau caminho. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa geração de hoje. Com esse evangelho coach, quantos estão perdendo a essência? Já perderam faz tempo a essência. Quantos? Quem ama Jesus de verdade não o abandona. Não vai pro coach. Não vai pro oba-oba, não vai andar de qualquer jeito. Quem tem Jesus de verdade no coração, quem recebeu Jesus na transformação através do Espírito Santo de Deus, é diferente, anda diferente e anda quente com Cristo, anda fervendo, cheio de unção e de poder. A igreja precisa buscar o discernimento, o entendimento. A igreja precisa ser aquecida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não aquece ninguém em fornicação, não, irmãos. No terceiro casamento, não. Divorciou por qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus não habita nesse tipo, nessas cambadas, não, irmãos. Que acha que Deus não está vendo. Qualquer coisa habita, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo pode até usar, mas não habita. Usa ali para aquele momento, aquela coisa momentânea e parou. Porque muitas das vezes nós estamos olhando para quê? Para as coisas da terra, para as coisas materiais, para as coisas terrenas. Estamos esquecendo das coisas celestiais. E quantos estão corrompidos nesse último tempo, né? E a conclusão dessa palavra do versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse é que, apesar de tudo, Jesus ele oferece o aquecimento, a restauração, a comunhão com o Espírito Santo daqueles crentes que dizem que são servos verdadeiro e fiel. A palavra do Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, né, vai abrir a porta para que ele entre, né? Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. O Espírito Santo está batendo na porta para que nós possamos ter esse verdadeiro encontro com o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele quer cear comigo e contigo, mas tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento, né? Ele está às portas. Jesus, Ele é tão misericordioso para mim e para você. Ele é tão misericordioso, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos levantar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos limpar, porque o dia do juízo final está chegando. O dia da vinda de Cristo está próxima e Ele quer nos moldar, Ele quer nos mudar, Ele quer nos transformar. Então, a conclusão dessa palavra é que Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz dentro dessa palavra. Jesus é tão misericordioso que ao final ainda faz uma grande promessa ao crente vencedor de galardão, de um galardão. A igreja Laodiceia, ela ainda tem a oportunidade, né, de receber a salvação. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Nós precisamos
entender que para sentar no trono com Cristo, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser cheios da graça, cheios do conhecimento, cheios do Espírito Santo. E nessa lição de Apocalipse, o Senhor ele está nos alertando sobre essa igreja paralisada, essa igreja morna, essa igreja fria, essa igreja que não quer compromisso com a verdade, essa igreja que está na carne, que quer satisfazer os desejos da carne. Quantas pessoas perdendo a sua salvação por um prato de lentilha, por um momento de prazer, por um momento de desejo, estão frias sem o Espírito Santo de Deus. E a volta de Jesus está perto, está próxima. E essa igreja de agora tem que ter um despertamento. Acorda, igreja, acorda, porque os últimos dias estão aí. Você não sabe a que momento o Senhor vai te chamar. O arrebatamento pode ser para você agora, pode ser para mim agora. Busque a essência, busque no jejum, na oração. Irmãos, eu estou aqui sem fazer live, mas eu não estou parada não, irmãos. Eu continuo indo na minha igrejinha. Eu continuo buscando, orando, santificando. Eu continuo na mesma maneira, irmãos, na posição. Nós precisamos continuar. Não seja fria nem morno. Seja aquecido pelo Espírito Santo onde você estiver, em nome de Jesus. Curte o vídeo, compartilha para que mais alguém alcance essa palavra e analise sua vida espiritual para ver como que está diante do Senhor, se está fria, se está morna, se está paralisada, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus, Ele vai aquecer você essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe o nosso vídeo. Amém? Deus abençoe.